Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total e completa nessa vida, família, negócios e sonhos. Que o Senhor intervenha de uma forma poderosa nessa família, que haja salvação, que Atos capítulo 16 se cumpra nessa casa. Oramos no nome de Jesus Cristo, para que o Senhor proteja os filhos, o Senhor proteja o casamento, o Senhor guarde a entrada e a saída, e o Senhor traga um refrigério sobre essa casa. Tira todo o cansaço, Pai, tira toda a exaustão, tira toda a tristeza, toda a angústia. E no nome de Jesus nós oramos também por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Jesus Cristo levou todas as nossas doenças, todas as nossas dores. Cremos na cura por meio de Jesus Cristo. Por isso declaramos saúde total e completa. Dizemos ao câncer, renda-se ao nome de Jesus. Dizemos à alergia, renda-se ao nome de Jesus. Dizemos ao zumbido no ouvido, renda-se ao nome de Jesus. Dizemos a todo problema hormonal, a todo problema na tireoide. Dizemos a todo problema nas pernas, nos braços, renda-se a Jesus Cristo. Oro também pela coluna dessa pessoa, para que sare totalmente no nome de Jesus. Meu Deus, e toda pessoa que perdeu o seu foco em Deus, toda pessoa, meu Deus, que acabou se distraindo, toda pessoa que o inimigo tem, de alguma maneira, cegado o entendimento dela para ela se entregar ao propósito do Senhor, que nesse momento seja quebrado todo encantamento, toda cegueira seja arrancada no nome de Jesus. Meu Deus, gratidão pela Tua presença em nossas vidas. O Senhor é bem-vindo em cada lar. O Senhor é bem-vindo aqui aonde estamos, em nome de Jesus. E você diz, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Hoje eu quero falar um pouco sobre a nossa escolha diariamente de ser feliz. Aí você diz assim, como assim? Escolher ser feliz, sim. Independente de qualquer coisa, escolha ser feliz. A felicidade é uma escolha que precisamos fazer diariamente. A felicidade, ela não acontece automaticamente. É uma escolha. É uma escolha do dia a dia. É algo que você tem que escolher. Eu vou ser feliz. Independente do que eu estiver passando, eu vou ser uma pessoa realizada em Deus. Deus é bom, está na minha vida, tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa, tem me sustentado. Esses dias eu ouvi uma declaração, eu achei assim, muito interessante. A pessoa disse, você já agradeceu de você ter um carro, de poder sair da sua casa e ir para o seu trabalho? E daí essa pessoa fez toda uma descrição de quando ela não tinha carro. Aí tinha que, passar muita dificuldade, às vezes não tinha dinheiro para o ônibus, tinha que ir a pé para o serviço. Depois melhorou um pouquinho de vida, começou a ir de ônibus, e quando começou realmente a ganhar dinheiro, pôde comprar o seu carro. E essa pessoa, ela é tão agradecida a Deus de ter um carro, que toda vez que ela entrava no carro para ir para o trabalho, ela dizia, Jesus, obrigado, porque eu estou indo com essa bênção que o Senhor me deu. Às vezes, o que para alguns é comum, para outros é uma dádiva, é algo extraordinário. E nós precisamos começar a ver a nossa vida por esse lado. Porque o ser humano, ele é intragável. Quanto mais ele vê, ele mais quer. E os comparativos existem. Eu falei isso na oração anterior que nós fizemos. Que quando o homem se compara, ele já começa a ser roubado na sua prosperidade. É por isso que nós temos que entender o que aconteceu lá no deserto, quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo.
Por que o diabo mostrou? A Bíblia diz que ele mostrou. Então, imagina comigo. Uma visão 3D de reino, de prosperidade, de riqueza, do melhor dessa terra. Foi isso que o diabo mostrou para Jesus. E Jesus, ele não se dobrou ao que o inimigo mostrou para ele. Ele se manteve na sua posição. Sabe, sempre vai haver coisas na nossa vida que o inimigo vai tentar mostrar para trazer uma comparação em relação à sua vida. Porque o objetivo dele não é mostrar as coisas para você, é te entristecer. Não que você não possa olhar as coisas, não, você pode olhar, você pode ver o que Deus tem para a sua vida. Mas você não pode esquecer que felicidade é uma escolha, independente do que você tem, independente do que você não tem, independente do que você acessou, independente do que você não acessou ainda. Então, se você não decidir como vai viver, as circunstâncias vão decidir por você. É por isso que eu volto a dizer, ser feliz é uma escolha. E nós temos essa escolha por causa de Jesus na nossa vida. Jesus nos dá essa escolha de ser feliz, de ser pessoas felizes. Somos livres. Não estamos mais subordinados às condições, às intempéries aqui desse mundo. Estamos ligados a uma fonte sobrenatural que é Deus, que é a sua palavra. Deus tem promessas incríveis. No Salmos capítulo 30, verso 5 diz assim: porque a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Sabe o que eu aprendo aqui nessa palavra? Já no começo, ela tem uma continuação que eu já vou falar. O favor dura a vida toda. Você sabe que o maior medo de uma pessoa que não serve a Deus é que aquilo acabe. Então eu já ouvi muita gente dizendo assim, aproveita o momento. Tá surfando numa onda de prosperidade, de riqueza, aproveita o momento, porque isso aí vai passar. Aí as pessoas dizem assim, tudo na vida tem seus altos e baixos. Aí alguns pegam a vida do jogador de futebol, né, que começa a ganhar dinheiro, tem aquela ascensão e depois quando se aposenta, aí baixa de vida. Bem, a Bíblia diz que a promessa de Deus é que o favor dele dure toda a sua vida. Ou seja, é de glória em glória, meu irmão. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia até ser dia perfeito. A Bíblia não fala de uma diminuição. A Bíblia não está falando de um limite. A Bíblia está dizendo que você vai aumentar mais e mais. É um favor que vai durar a vida inteira. Olha que coisa tremenda. É por isso que Davi também declarou, porque assim, eu sou muito de linkar um versículo no outro. Como eu leio muito a Bíblia, então eu tô muitas vezes falando no versículo, já me vem outro na cabeça. Davi disse assim, eu fui novo e agora sou velho, mas em toda a minha vida eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigando o pão. O que Davi estava dizendo é, o favor dura, desde quando você é novinho até quando você ficar nos teus últimos dias aqui nessa terra. O favor de Deus é diferente do favor desse mundo, porque assim, no mundo, para você permanecer na alta onda, para você permanecer indo bem e crescendo cada vez mais e prosperando, você não pode parar um minuto. Porque o mundo, atrás de você, tem um rolo compressor, que se você parar, você está perdido. Então você tem que estar sempre correndo, tem que estar sempre agitado. Só que com Deus, o favor dele, está escrito aqui, dura a vida toda. Meu Deus, essa é uma palavra profética para a minha vida e para a tua vida. Declare aí nos comentários, o favor de Deus vai durar toda a minha vida. O favor de Deus vai durar quando você tiver 40 anos, quando você tiver 50 anos, quando você tiver 60 anos, quando você tiver 70 anos, até quando você for bem velhinho, né, que vai estar ali tentando levantar, né, da cadeira para dar alguns passos. O favor de Deus vai estar sobre a tua vida, porque é promessa de Deus. É promessa de Deus. O favor de Deus vai durar toda a sua vida. É uma promessa para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que escolhem ser felizes.
E esse versículo continua dizendo assim: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Então, a tristeza, o choro, sabe, aquele momento de decepção, de traição, aquilo dura pouco tempo, porque logo, logo já vem a alegria. Então, por que eu vou me abater se logo, logo vai vir uma boa notícia? Por que eu vou viver preocupado se logo, logo Deus vai me abrir uma porta? Gente, é coisa mais tremenda a operação de Deus na nossa vida. Já teve dias que eu pensei que era o fim do mundo para mim. E de repente, sabe, você dá uma cambalhota e Deus abre não uma portinha pequena, mas um portão para você, da graça divina. E você vai do zero, sabe, ao 100, numa fração tão ligeira, tão rápida, que é a bondade de Deus se manifestando na tua vida. É a mão do Senhor tocando em você. A vida não vai ser perfeita. Claro que não. Vai haver atrasos, vai ter, como eu disse, traições, decepções. Se vamos ser felizes, temos que ser felizes de propósito. Eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz. É uma escolha. Eu vou viver alegre. Eu vou viver feliz. Eu vou crer no dia da alegria do Senhor. Eu tenho que crer. Eu não posso, sabe, aceitar com que o inimigo ele coloque confusão na minha cabeça, pensando que eu nunca vou ter, que eu nunca vou conseguir, que tudo é difícil, que os outros têm, que eu não vou conseguir ter, que os outros compram, eu não posso comprar, sabe, me sentindo cada vez menor. Você tem que abandonar esses pensamentos, você tem que escolher ser feliz. Não, Deus prometeu para mim alegria. Então é isso que eu vou viver, a alegria, porque logo, logo Deus vai mudar todas as coisas. Eu ouvi um testemunho a respeito de um jovem que estava jogando basquete com um amigo dele e de repente ele disse: olha, eu vou ter que ir lá porque eu tenho quimioterapia agora. E daí esse amigo dele disse assim: mas vem cá, você nunca me falou que você estava fazendo quimioterapia? Ele disse: eu estou indo para o 3º ano, mas eu só tenho que agradecer a Deus. Ele me deu uma esposa linda, me deu uma filha linda e a minha vida é perfeita. Deus tem me sustentado e estou indo para o 3º ano. Deixa eu dizer uma coisa para você: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E quando você mantém, apesar das circunstâncias, você mantém alegria, você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus não perdeu o controle de nada, que Ele sabe tudo e que o seu favor está sobre você, você muda a forma como você vê as coisas. Davi enfrentou todo tipo de oposição, exército tentando detê-lo, pessoas caluniando ele, seu próprio sogro, que sogro, hein? Tentando matá-lo. Mas mesmo no meio das suas lutas ele disse: este é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar. Independente de qualquer coisa, alegre-se. É por isso que lá em Filipenses está escrito, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, Filipenses capítulo 4. A alegria está em toda a carta de Paulo aos Filipenses. E aonde que Paulo estava quando escreveu a carta aos Filipenses? Ele estava numa masmorra de uma prisão. Ele estava com seus pés e seus braços presos em uma prisão mal cheirosa, com pouca iluminação, pouca vida, pouco tudo. E ele estava em todo momento dizendo: alegrai-vos, alegrai-vos. Ele escrevia: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. É tremendo. Diante das dificuldades que nós enfrentamos, se nós começarmos a olhar com os olhos de Deus, tudo vai mudar. Sabe por que você não muda de vida? Porque está faltando alegria. A alegria te dá ânimo,
A alegria, ela te dá a capacidade, sabe, de você tomar uma decisão: eu vou mudar, eu vou sair daqui, eu vou melhorar. As coisas amanhã para mim vão ser melhores. Você não vai deixar com que a tristeza, o abatimento tome conta e domine o seu coração. Davi declarou pela fé: apesar da oposição serei feliz, apesar das pessoas mentirem sobre mim, eu ficarei feliz, apesar da minha família não acreditar em mim, eu vou viver esse dia feliz. Nós não podemos fugir das circunstâncias negativas da vida, mas uma marca de maturidade é quando você pode ser feliz, mesmo quando as coisas não estão indo do seu jeito. Isso é maturidade, é saber que tudo vai ficar bem, é saber que Deus, sabe, não perdeu o controle, que está cuidando de todas as coisas e que tudo vai melhorar e que Deus está na nossa vida e que a sua bondade e a misericórdia nos cercam a cada manhã e que certamente vamos receber boas notícias. Hoje mesmo eu declarei uma palavra que Deus tem o melhor preparado para a nossa vida. Eu fiz inclusive um vídeo sobre isso, falando que muita coisa pode acontecer nos próximos dias. Daí você diz assim: puxa, mas isso é otimismo, isso é palavra de motivação. Não, porque eu me apoio na palavra de Deus, certo? Eu me apoio na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor tem sempre favor preparado para a minha vida. Então eu sim vou viver nos próximos dias o melhor de Deus. Você vai viver nos próximos dias o melhor de Deus. Muita coisa boa vem por aí. Você crê nisso? Então se alegre, pare de reclamar. Pare de ver a vida de forma negativa. Davi disse no Salmo 144, felizes são as pessoas cujo Deus é o Senhor. Nós temos um Deus grande, forte, poderoso, que está lutando as nossas batalhas. Como que vamos viver tristes? Como que vamos viver cabisbaixos? Como que eu vou pensar que eu sou derrotado? Como que eu vou pensar que as coisas não vão melhorar se eu tenho um Deus na minha vida que me cuida, que me sustenta, que está a todo momento trabalhando em favor de mim, da minha casa, um Deus que está cuidando de tudo que diz respeito a mim, um Deus que está cuidando de tudo que diz respeito a você. Por isso, escolha ser feliz. Eu encerro essa palavra dizendo que uma das maneiras de honrarmos a Deus é vivendo felizes. Você não pode controlar como as pessoas se tratam, mas você pode controlar como elas respondem. Você sabe que o objetivo muitas vezes de um narcisista, o objetivo de uma pessoa perturbadora, sabe, que está atacando você, o objetivo dela é fazer você ter uma atitude errada. As pessoas querem ocasião contra nós. Mas quando a gente decide, eu escolho ser feliz, eu não vou me importar com isso. Eu não vou deixar isso me entristecer. Eu não vou ficar abatido com isso. Então, você tem a vitória sobre toda a maldade que estava forjada e preparada contra você. Já parou para pensar que tem gente que está preparando ocasião contra você e tudo que quer é que você caia na rede que foi preparada, na armadilha que foi preparada para você? Preste muita atenção nisso, porque isso é poderoso. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também dar um breve testemunho aqui. Um testemunho que nós recebemos da Silvanira, é o nome dela. E ela escreveu assim: a paz. Eu tinha muitas alergias alimentares, tudo que eu comia me causava dores e minha alimentação era bastante restrita. Eu tinha muita dificuldade em comer carne vermelha. Já há muito tempo acompanho as orações e o Senhor sempre ora por alergias. Eu não sabia que estava curada, mas em fevereiro deste ano descobri que fui curada. Sou grata, profeta. Toda honra e glória a Deus. Amém, Silvanira. Olha que tremendo. Tinha alergia à carne vermelha e Jesus Cristo a curou. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que nele nós podemos nos alegrar porque sabemos que Ele tem o poder de mudar nosso futuro, tem o poder de mudar a nossa história. Imagina, ela nem podia comer churrasco, né? Então Deus está proporcionando
isso para ela hoje. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. Amém? Eu quero convidar você hoje à noite. Nós vamos ter o segundo dia do nosso seminário de intercessão profética. Ontem foi maravilhoso e hoje não vai ser diferente. Hoje vai começar às 19 horas. Então não perde. Não perde porque vai ser uma grande bênção. E se você se inscrever para a Academia Kingdom, você não apenas vai participar do seminário, como você vai pegar 2 podcasts exclusivos onde nós estamos falando sobre intercessão. Então não perca, viu? Tem muita coisa boa aí que você vai aprender. Ontem foi tremendo e hoje não vai ser diferente. Se você quer se inscrever, tem um link aqui na descrição do meu vídeo, da Academia Kingdom. É só clicar ou ir direto no meu site, www.vinicius17.com.br. Também, se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira. Nossos livros vão te abençoar. Eu tenho 18 livros escritos. Estou indo para o 19º. Só que como o 19º é o Café com Jesus 2, então ele está levando um pouco mais de tempo para ser escrito. Por isso que eu não estou lançando nos últimos meses. Mas esse livro aqui, o Café com Jesus, ele vai dar, orientações frescas para te abençoar todo santo dia. Se eu fosse você, eu adquiriria esse livro. Muitas pessoas adquiriram esse livro para dar de presente para os seus amigos, para funcionários, enfim. Você também pode adquirir. Amém? Vai ser uma benção. Bem, eu quero agora declarar o Salmo 91. Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração e depois compartilha com 7 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em grupos que você está. Compartilha nas tuas redes sociais essa palavra, escolha ser feliz. Escreve aí nos comentários, eu decido ser feliz. Eu decido ser feliz. Essa é a minha decisão diária. Eu decido ser feliz, eu decido ser uma pessoa plena, em nome de Jesus. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, apresento diante de Ti agora a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Apresento todos os pedidos de oração que foram colocados aqui nos comentários e pedimos um milagre, Pai, sobre cada petição, sobre cada lágrima que foi derramada ao escrever essa mensagem. Senhor, eu quero pedir a Tua bênção, eu quero pedir o Teu favor, a Tua intervenção. Toda pessoa, Pai, que tem enfrentado traições, decepções, ajude-a a se levantar. Toda pessoa que está numa depressão, que está angustiada, que está sendo oprimida, eu quero declarar em nome de Jesus que a alegria do Senhor é a força dela. A alegria do Senhor é a força dela, ela vai se levantar. Esse mal, essa depressão não vai mais segurar ela numa cama. Essa tristeza não vai mais abater ela. Por isso eu quero declarar que essa pessoa vai voltar a sonhar, essa pessoa vai voltar a crer, essa pessoa vai querer viver o novo de Deus na sua vida. O Senhor vai dar novos planos, novos projetos a ela e o seu estado posterior será muito maior do que o anterior. Eu quero declarar que grandes mudanças estão vindo para a vida dela, no nome de Jesus. O choro pode durar uma noite,
mas a alegria vem ao amanhecer. Eu quero declarar em nome de Jesus que a alegria do Senhor está surgindo na tua vida, no teu caminho, em forma de oportunidades, em forma de pessoas que vão encontrar o teu contato. Nesse exato momento, há pessoas falando a teu respeito, pessoas que estão falando de bem, pessoas que estão abrindo oportunidades para você, pessoas que vão lhe procurar. Eu quero declarar em nome de Jesus que está surgindo no teu caminho a luz da manifestação da justiça de Deus, e toda injustiça cai por terra agora, toda perseguição cai por terra, todo ataque do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa está por terra, toda irritação, toda opressão está por terra agora, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Dá vitória para a casa dela, para a família dela, para os negócios dela, para os projetos dela, no nome de Jesus. Tira, Pai, todo o peso que essa pessoa sente. Tira toda a opressão, todo o cansaço, todo o desânimo. E que venha sobre ela a alegria do Senhor, o ânimo do Senhor, em nome de Jesus. Oro também por todo aquele que está doente fisicamente, para que seja curado. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Seja curado, seja sarado agora, no poder e na autoridade de Jesus. Oramos para que os casamentos sejam restaurados, para que as brigas, o desrespeito, a gritaria, a confusão, as palavras de baixo calão cessem dentro dessa casa, e que essa casa seja um pedacinho do céu, seja um lugar onde a presença do Espírito Santo tenha toda a liberdade. Senhor, une a família, une o casal, une os filhos. Senhor, que essa família seja uma família que tema o Senhor. Meu Deus, dá propósito para os filhos, dá propósito para essa pessoa, no nome de Jesus. Toda dor de ouvido, renda-se a Jesus Cristo agora. Todo zumbido nos ouvidos, cesse no nome de Jesus. E eu libero palavras de vida, de paz e de bênção, de prosperidade e salvação nessa casa, no nome de Jesus Cristo. E também te pedimos perdão, Pai, por toda vez que murmuramos. Te pedimos perdão por todo o caminho errado na nossa vida. E nos alinhamos ao teu propósito, Pai, no nome de Jesus. Eu abençoo essa vida, eu abençoo a sua casa. E eu oro pela transformação total e completa dessa família, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Hoje é o nosso 9º dia desse propósito, amanhã estaremos no 10º dia. E amanhã eu te aguardo às 6 horas da manhã aqui. E se você quiser participar hoje do seminário, não perde a tua oportunidade. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação. Até mais. Salvação. Até mais. Salvação. Até mais. Salvação. Até mais. E declaramos que até aqui o Senhor tem cuidado de nós e que certamente o Senhor está trabalhando em nosso favor e aquilo que levaria anos vai acontecer em dias. Senhor, traga uma aceleração em tudo que está ligado à nossa vida. Nós pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor. Queremos, Pai, nos mover na velocidade, Senhor, do Senhor, renovados, fortes e cheios da tua presença, cheios da tua graça. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, para que milagres sejam liberados no nosso caminho, para que o Senhor também coloque no nosso caminho ajudantes do nosso destino, do nosso propósito, as conexões certas, os lugares certos. Senhor, e te pedimos, dá-nos graça, dá-nos sabedoria, dá-nos força, e que toda a nossa casa esteja guardada pelo Senhor. Nosso Deus, guarda os nossos filhos, guarda o nosso casamento, guarda a nossa saúde, guarda o nosso trabalho, guarda o nosso propósito. E eu te peço, Pai, que haja um liberar das tuas promessas à nossa vida, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, cobre-nos com o teu sangue, Jesus. Toda a nossa casa coberta com o sangue de Jesus, toda a nossa família protegida por Jesus Cristo. E desde já nós cancelamos agora todo tipo de investida de Satanás, de ataque das trevas, de seta maldita mandada contra nós, de palavras malditas, de intenções contrárias, de inveja, que seja quebrado todo o mal e toda a maldade. Senhor, nós oramos, como está escrito em Isaías 54:17, que o mal não prosperará, nenhuma arma forjada
contra nossas vidas, contra nossas casas, terá poder sobre nós. Nós declaramos que o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso escudo e estamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Por isso, descansamos em Jesus, descansamos na palavra de Jesus e cremos, ó Deus, que o Senhor está à nossa frente. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você e eu posso afirmar que Deus vai te abençoar muito aqui nessa oração. Você vai ser tocado por Deus. Você vai ser abençoado com uma palavra viva. E eu quero compartilhar um testemunho, porque as nossas orações aqui, as pessoas que acompanham, elas mandam o testemunho como o fruto de tudo aquilo que a oração significa. A oração traz resposta. E quando eu dou o testemunho aqui, é isso que eu estou trazendo para você. Eu estou trazendo o fruto. Estou trazendo o resultado daquilo que Deus faz por meio das orações. Se nós nos preocupássemos mais em orar, em menos em reclamar, em menos de olhar para o outro, sabe? Mas olhar para nós e nos conectar com Deus, certamente estaríamos vivendo uma vida muito melhor. Por isso, se concentre em buscar a presença de Deus. É isso, faça da oração um estilo de vida. Viva uma vida de oração, seja um intercessor em favor da tua casa, em favor da tua família. Eu recebi o testemunho da Amanda e a Amanda mandou o seguinte testemunho: graça e paz, profeta, eu quero testemunhar um grande livramento que minha mãe recebeu. Ela teve uma forte infecção, um ferimento grave no pé direito e a glicose estava acima de 1000. Diante disso, havia o risco de amputar os dedos. Permaneci firme nas orações, cancelando todo o mal, como o Senhor nos ensina a orar. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, minha mãe foi curada, tudo voltou ao normal e o ferimento já está completamente cicatrizado. Foi um milagre. Deus seja louvado. Só tenho a agradecer a esse Deus maravilhoso por tamanho livramento, poder e misericórdia. Obrigado, profeta, pelas orações, pela intercessão e que Deus abençoe grandemente, assim como a sua família. Que coisa linda esse testemunho, Amanda. Olha o que Deus faz, gente. Estava para amputar os dedos do pé. E a oração interviu. Há poder na oração. Amém? Escreve aqui nos comentários. Há poder no nome de Jesus. Há poder na oração. Amém? Eu quero falar um pouco hoje sobre as 7 bênçãos que Abraão recebeu. Abraão recebeu 7 bênçãos. E nós somos herdeiros pela fé de Abraão. Por isso que nós devemos, acessar esse sobrenatural de Deus que estava na vida de Abraão. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 12, verso 1: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. O favor de Deus e a oportunidade de recomeçar estava sobre Abraão. Muitas vezes nós pensamos que já somos muito velho e não dá para recomeçar. Não dá para recomeçar um relacionamento, não dá para recomeçar uma empresa, não dá para recomeçar até mesmo em algo que você trabalhou muito e que não deu certo e que aparentemente aquilo não é para você. Deixa eu lhe dizer, todo aquele que é herdeiro da fé, pode sim receber o favor de Deus que estava sobre Abraão. Deus deu para ele o poder dele recomeçar. O Senhor disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão já estava estabilizado aonde estava. Estava junto com seu irmão, junto com seu pai. Os negócios iam bem. Mas o Senhor disse para ele: Abraão, sai daqui e vai para o lugar que eu te mostrarei. Até a gente entende, como o caso de Noemi, que ela teve que voltar para a terra natal dela e ali recomeçar, porque ela tinha perdido tudo. Mas no caso de Abraão, ele não tinha perdido nada. No caso de Abraão, ele já era rico, ele já era poderoso, ele já era abençoado, ele estava protegido junto com seu pai, junto com seus irmãos. Mas o Senhor disse para ele: Abraão, sai daqui
Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu quero que você entenda isso, porque isso é profético para você. Quando nós estamos sendo dirigidos por Deus, e acreditamos numa palavra profética, podemos recomeçar qualquer coisa. Se você tem uma palavra, você pode recomeçar. Entendeu o que eu estou falando? Se você tem uma palavra, você pode recomeçar. Porque às vezes também a pessoa fica tentando uma coisa que ela não tem uma palavra de Deus para aquilo. Eu acho perda de tempo, perda de dinheiro e perda de muitas outras coisas. A pessoa tentar, insistir numa coisa que Deus não está abençoando, que ela não tem uma palavra de Deus para aquilo. Eu sempre digo e disse a Deus, eu sempre disse e digo a Deus, se algum dia faltar provisão em uma das áreas da minha vida, eu largo aquilo que eu estou fazendo. Seja o que for. Eu tenho um prédio aqui onde é a nossa sede de eventos em São Paulo. Se algum mês ficar no negativo, eu entrego. Não importa o tanto que eu investi lá, porque se é a palavra de Deus, é Ele que sustenta. Quando nós começamos a igreja aqui em Alphaville, foi a mesma coisa. Eu disse para Deus, Senhor, o Senhor vai me dar as condições, os recursos para reformar esse lugar. E eu reformei, junto com a ajuda de muitos parceiros que me ajudaram na reforma, reformamos todo o lugar, foi uma bênção. Entrou o primeiro mês de aluguel, eu paguei o primeiro mês. Fiquei quase 2 anos pagando o aluguel da igreja. Mas nunca faltou para a água, para a luz, nunca faltou para o salário daqueles que trabalham ali no integral da obra, porque eu disse para Deus, se algum dia, faltar para alguma coisa, nós vamos fechar as portas. Simples assim. Simples assim. Sabe por quê? Porque o que é de Deus, Deus provê. Eu entrei na televisão. Eu tenho contrato na televisão. Mas eu disse a Deus, desde o início dos contratos, se algum dia eu ficar no negativo, em algum mês, eu vou sair da televisão. É por isso que nós temos que entender que o que é de Deus, Ele provê. O que é de Deus, Ele provê, sabe? E sem você precisar forçar. Se começar a forçar, aí Deus não está mais nisso. Sabe? Se começar a forçar algo, e a gente vê isso acontecendo nos nossos dias, as pessoas forçando. Não. Se for fazer isso, não vá em frente. Não vá em frente, porque isso não é de Deus. Então, quando você tem uma palavra de Deus, você tem o poder para recomeçar. Você tem o poder de começar e de recomeçar. Então, essa é a bênção, é uma das bênçãos de Abraão. Se você tem uma palavra de Deus, você pode recomeçar. Se você tem uma palavra de Deus, você é viúva, você pode recomeçar no novo relacionamento. Você tem uma palavra de Deus para aquilo. Você quebrou a empresa. Aí você recebeu uma palavra que Deus deu para você. E aquela palavra foi a palavra que Deus iria estar com você nesse recomeço. Então você tem a palavra para recomeçar. Tudo que na sua vida você tem uma palavra, vai tranquilo. Mas o que você não tiver uma palavra de Deus, é melhor não te meter. Se não tem uma palavra de Deus, não vai em frente. Eu tive uma palavra de Deus para vir para São Paulo. Eu tive uma palavra de Deus. Quantas pessoas eu vejo vindo, mudando de um lado para o outro, se dando mal. Por quê? Porque não tinha uma palavra de Deus. Quando você tem uma palavra de Deus na sua vida, e um detalhe, profeta, eu recebi através de um profeta essa palavra. Busque confirmação de Deus, porque é necessário pelo menos 2 ou 3 confirmações, certo? Você recebeu uma palavra, mas espere Deus falar com você também. Com você também. Tem coisas que Deus tem que falar com você, tem que ser dentro de você. Deus falar com você. Você entende isso? Da necessidade de Deus falar com você? Então guarda essa palavra,
porque ela é profética na sua vida. Guarda essa palavra, é uma palavra que Deus está falando com você. Deus está falando com você, é uma palavra profética em nome de Jesus Cristo. Amém? É uma palavra profética, Deus está falando algo com você. E eu creio nisso. Segundo, a bênção de ser conduzido por Deus. Abraão recebeu essa segunda bênção, a bênção de ser conduzido. A Bíblia nos diz em Gênesis 12, eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Abraão confiou em Deus sem saber os detalhes, sendo guiado por Deus, que sempre conhece o melhor caminho. Deus não deu o endereço para ele, não deu as coordenadas geográficas, não tinha GPS naquela época, a não ser o GPS divino. O Senhor disse para ele, vai para o lugar que eu te mostrarei, ou seja, não mostrei ainda, vou te mostrar. Não te revelei, mas vou te revelar, só sai que eu vou te mostrar. Isso é extraordinário. Essa é a bênção de Deus também sobre mim e sobre você. É a bênção que estava sobre Abraão, está sobre mim, está sobre você. Você tem que entender isso, porque isso é profético para as nossas vidas. A bênção de ser conduzido por Deus. Quando você está em obediência na fé e você está buscando a Deus, buscando ouvir a voz de Deus, você vai ser guiado por Ele. Você vai ser dirigido por Deus. Eu me preocupo muito quando eu não sei o que fazer. Quando Deus não me dá, uma estratégia, quando Deus não me revela o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que permanecer caminhando, isso eu sei. Mas eu fico preocupado no sentido que eu sei que é uma bênção de Deus quando a gente é guiado por Ele. Então eu estou sempre pedindo a Deus, quando eu paro de ver uma coisa, eu começo a dizer a Deus, Senhor, me mostra o que o Senhor quer para mim agora, me mostra qual que é o próximo passo, me mostra se eu devo entrar por essa porta ou não. E eu creio, Deus se revela a nós, Deus fala conosco, Deus nos guia, e isso é a bênção que estava sobre Abraão, é a bênção também que está sobre nós, aqueles que andam pela fé. Quem anda pela fé, quem é guiado por Deus, quem se deixa, ser conduzido pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. E você que está aí, você tem essa bênção, você pode pedir a Deus, Senhor, me guia, Senhor, me dirige, Senhor, fala comigo, Senhor, me mostra. E o Senhor vai te guiar, vai te mostrar, vai te dirigir, porque isso é herança da fé. Isso é herança da fé. Quem é herdeiro da fé tem a bênção de ser conduzido por Deus. Então pode orar, Senhor, me mostra o que fazer. Se eu devo pedir as contas do meu trabalho ou não. Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Se eu vou lá conversar com essa pessoa ou não. Senhor, me mostra. Se eu devo entrar na justiça realmente ou não. Senhor, me mostra. Se eu devo vender esse imóvel ou não. Quando você compreende que você é herdeiro dessa gigante promessa, e você pode pedir a Deus e Ele vai revelar, Ele vai mostrar a você. Você caminha diferente porque você sabe, você nunca ficará sem direção. Porque é herança sua ser guiado por Deus. É herança que pertence aos herdeiros da fé. Você é um herdeiro. Amém? Escreve aqui nos comentários, eu sou um herdeiro da fé. Que coisa linda e maravilhosa essa promessa de Deus. Bom, são 7 bênçãos. Eu vou continuar falando amanhã na oração da manhã sobre isso, tá? Eu vou continuar amanhã falando sobre essa bênção de Abraão. Nós somos herdeiros da fé, amém? E cremos que essa bênção diz respeito a nós também. E antes de declarar os Salmos 91, eu gostaria que você declarasse junto comigo, diga assim, eu sou herdeiro da fé. Amém? Toda herança da fé pertence a você. Se você é da fé, você tem uma herança. E essa herança diz respeito a você. Essa herança tem seu nome. Essa herança você tem autorização. Você tem autorização a ter os benefícios dela.
a desfrutar dos benefícios dessa herança, então receba, em nome de Jesus Cristo, essa bênção sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém? Glória a Deus. Você é herdeiro da fé? Nós somos herdeiros da fé. Amém? Glória a Deus. E antes de declarar o Salmo 91, quero falar rapidamente para você desse livro aqui, que é o livro Café com Jesus. Esse livro aqui é um devocional de 366 direções, um para cada dia do ano. Aqui tem o versículo bíblico, as direções para o teu dia, aqui a oração para você fazer comigo, e aqui é uma oração que você vai escrever a punho. Você vai deixar registrado aqui nesse livro 366 orações. Amém? E eu creio que depois que você terminar esse livro, de tempos em tempos você vai voltar e você vai ver que suas orações foram respondidas. Amém? Esse livro aqui vai te abençoar muito. Quero falar também desse livro aqui, Unção do Rompedor, que é o livro da minha esposa. Ela fala sobre a unção de Davi, a unção que estava sobre Davi, que levou ele a ser um rompedor, a ser um vencedor em campo de batalha. Você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Amém? E tem também esse outro livro aqui que eu queria falar para você, que é o Profeta, Seu Lugar de Oração, onde eu ensino sobre o poder da oração e sobre a importância de você ser um intercessor na sua casa, de você ser um intercessor na tua família, na tua igreja. Amém? Eu creio muito no poder da oração. Creio muito. Por isso eu convido você a adquirir nossos livros, adquirir conhecimento. Você vai receber muito de Deus. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração e compartilha com 7 pessoas. Amém? Manda aí para teus amigos, para grupos de WhatsApp, compartilha nas redes sociais, me ajuda a compartilhar. Nós não podemos só receber a bênção, nós temos que ser uma bênção. Você é uma bênção, então você não pode só receber a bênção, você tem que ser uma bênção na vida de outras pessoas. Então manda agora, manda essa oração para os teus familiares, para os teus amigos, manda para quem você nunca mandou essa oração. Amém? Glória a Deus. Salmos 91, e também quero aqui deixar um recado que hoje à noite, à meia-noite, é o encerramento do nosso jejum com propósito. 21 dias que eu fiquei orando e jejuando. 21 dias que eu fiquei orando e jejuando por resposta divina. Hoje é o encerramento, à meia-noite. Quem quiser me acompanhar na oração da meia-noite, participe, vai ser bênção na tua vida. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, cobre com o teu sangue o lar de cada pessoa que está orando junto comigo. E nós profetizamos, Pai, aceleração no caminho dessa pessoa, na sua casa e na sua família. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quero declarar saúde, tocando no corpo físico deste homem, dessa mulher. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo, a toda dor, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, todo câncer, alergia, fibromialgia, dores nas pernas, nos braços,
todo o cansaço que essa pessoa tem fora do normal. Senhor, que venha um renovo sobre ela, que o Senhor revigore suas forças, o Senhor dê saúde a ela. Eu quero cancelar toda a palavra de morte contra ela, tudo aquilo, Senhor, que diz a ela, Senhor, que ela não vai viver muito, tudo aquilo, Senhor, que diz a ela que ela não é uma pessoa saudável. Eu quero quebrar essas palavras e eu quero declarar que ela é sim uma pessoa saudável. Ela é abençoada, ela é herdeira da fé. Ela é herdeira. Senhor, nenhuma pessoa que está aqui nessa oração vai ficar perdida, vai ficar confundida, porque o Senhor vai dar direção, o Senhor vai revelar os próximos passos, o Senhor vai mostrar o caminho, o Senhor vai dar os sinais, o Senhor vai dar os sinais a essa pessoa, Pai. E eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, os sinais que ela precisa, traço para a vida dela. Fala com ela, Pai. Fala com ela de muitas maneiras. Fala com ela através da Tua palavra. Fala com ela através de alguém. Fala com ela, Senhor, através dos sonhos, das visões. Fala com ela, Senhor, através da confirmação, a testificação do Espírito no homem interior. Senhor, e que cada pessoa que está aqui seja visitada pelo toque divino agora. Que renda-se toda dor a Jesus Cristo, que renda-se todo desânimo, toda prostração, toda depressão, toda influência espiritual que de alguma maneira abate, oprime essa pessoa, que ela seja livre agora no poder de Jesus Cristo e que entre salvação nessa casa. Senhor, eu oro para que entre salvação nesta casa. Em o nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor abençoe este lugar, para que seja um lugar de paz, seja um lugar de alegria, seja um lugar de bênçãos, seja um lugar de provisão, seja um lugar de milagres, no nome de Jesus Cristo. Senhor, visita este lugar, visita esta casa. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, que haja uma visitação sobrenatural, Senhor, na vida dessa pessoa, na sua casa e na sua família. Cancelo agora, Pai, todo tipo de ação maligna contra a vida dessa pessoa. Que caia por terra todo o plano do inimigo, toda a armadilha de Satanás seja desfeito. E que dentro dessa casa resida a bênção de Deus, a alegria, a paz, a prosperidade, a vida de Deus e a salvação. No nome de Jesus Cristo. E que venha um renovo sobre essa casa, um renovo sobre teus filhos e filhas. No nome de Jesus Cristo. E oro para que as grandes portas se abram para você, as oportunidades cheguem a você, que o Senhor encha a tua casa de amor, que o Senhor encha a tua casa de alegria, e eu quero declarar em nome de Jesus que tudo aquilo que você tem semeado na vida de pessoas vai voltar multiplicado na tua vida, no nome de Jesus. Eu te abençoo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, e se você não compartilhou essa oração, compartilhe agora, para que você também venha colher essa bênção na tua vida. Um forte abraço, que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo transformação total na tua vida, na tua família, na tua casa. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Que alegria estar aqui junto com você. Estamos hoje no primeiro dia de 21 dias para transformar a sua vida. Eu creio no poder da transformação. Eu creio em milagres. Eu creio em resposta de oração. E hoje nós estamos falando sobre o propósito da dor. O propósito de Deus permitir certas coisas de acontecerem conosco. Tudo fala, inclusive a dor. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu quero dar um testemunho aqui para você maravilhoso, da Marcele. Quero agradecer ao Senhor Jesus, porque eu tinha um caroço na mama e fui curada. Também fui curada da ansiedade e do pânico. Obrigado, meu Senhor. Agradeço pelas orações. Que Jesus abençoe você, sua família e seu ministério. Que Deus te abençoe, Marcele. Olha como Deus tem operado a cura, o milagre. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, se Ele cura, por que Ele não cura todo mundo? Você já parou para pensar
que Deus também usa os médicos? Deus usa os médicos. Deus usa também outras ferramentas. E claro, Ele também cura. Ele tem o poder para curar. Por isso, em vez da gente ficar muitas vezes reclamando ou buscando duvidar, deixando com que o engano entre dentro do nosso coração, nós temos que orar. Orar, fazer a nossa parte e deixar as respostas com Deus. Eu oro por milhares de pessoas, nem todas são curadas, mas muitas são curadas. E toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Dores são também necessárias. E são necessárias por vários motivos que eu vou mostrar para você. E no final, tem algo que você precisa fazer para transformar a sua vida. Eu vou falar para você sobre esse algo que precisa ser feito por você, que Deus não vai fazer, você tem que fazer. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas dores, para que em mim habite o poder de Cristo. Guarda essa palavra no seu coração. Paulo, a Bíblia diz aqui que ele estava sendo atacado. Ele foi esbofeteado por um mensageiro de Satanás. Não sabemos se era uma enfermidade, não sabemos se era uma perseguição, não sabemos se era uma dor que ele tinha, enfim, mas era algo que estava afetando a sua carne. Talvez estivesse afetando o seu corpo físico ou afetando a sua alma, o seu emocional. De qualquer forma, foi um ataque contra a vida dele. E a Bíblia diz que ele orou. E ele orou porque ele sabia que se tem resposta em oração, porque as pessoas me perguntam isso, será que Deus está me ouvindo? Sim, sempre Deus te responde. Só que a Bíblia diz que o Senhor deu experiências extraordinárias para ele. O Senhor tinha dado uma graça poderosa para a vida dele. E ele orou e o Senhor disse para ele que não iria tirar aquele mensageiro. Sabe por que o Senhor não iria tirar aquele mensageiro que estava esbofeteando, que estava trazendo dor para ele? Porque aquela dor era necessária. Tem certas coisas na nossa vida que era necessário. E a Bíblia dá a resposta que era necessário para que ele não se exaltasse. Tem coisas que Deus permite na nossa vida para que a gente não se exalte também. Você sabe que as pessoas mais orgulhosas que eu conheci eram pessoas que tinham grande poder, ou um grande talento, ou muito recurso, ou pessoas que, sabe, tinham uma personalidade muito forte. E muitas vezes na nossa vida, Deus permite algumas coisas para que a gente não se exalte, para que a gente venha conhecer o nosso lugar, reconhecer também o outro próximo que está próximo de nós. Porque você começa a ter algumas experiências, seja na fé, seja no mundo dos negócios, e você vai se tornando uma pessoa assim muito capaz, muito habilidosa. Você vai crescendo, você recebe as lisonjas dos homens, você é aplaudido, você é reconhecido pelo seu trabalho, você começa a prosperar, as coisas começam a dar certo, começam a se encaixar, você vai tendo certas reuniões com pessoas importantes, enfim, a vida vai melhorando. E quando isso acontece, se você não está sempre se colocando diante de Deus em uma condição de entrega, de dependência de Deus, você pode ser um risco para o seu propósito. Você mesmo ser um risco. Você mesmo ser a bomba para o seu propósito. Sabe por quê? Porque o homem, quando ele não submete a alma dele a Deus, quando ele não submete as suas emoções a Deus, ele vai atacar outras pessoas.
ele vai se engrandecer diante das pessoas, ele não vai se dobrar, ele não vai baixar a voz quando ele for retarguido. É por isso que algumas dores vêm para nos proteger do propósito. É Deus me protegendo no meu propósito. Estava assistindo a história de um jogador de basquete famoso do nosso tempo, da nossa geração, e algumas coisas aconteceram na vida dele que eu vi ali literalmente Deus permitindo que ele ficasse fora de alguns jogos, mesmo ele sendo a estrela do time, para guardá-lo do seu propósito, para guardá-lo do seu futuro. Tem coisas que Deus permite na nossa vida, muitas vezes uma injustiça até, sabe? Acontece uma injustiça no seu caminho, já para lhe proteger de algo lá na frente. Porque hoje você está desse tamanho, mas amanhã você pode estar desse tamanho. Então Deus permite que algo aconteça aqui agora, para que você aprenda a não confiar em todo mundo, para que você aprenda a não falar para todo mundo das coisas boas que estão acontecendo com você. Tem um ditado lá no Sul, não sei se esse ditado é do Brasil inteiro, é só lá do Sul, que gato escaldado tem medo de água. Você tem que ter cuidado, sabe, com certas coisas que Deus já te mostrou. Deus já mostrou para você que tem certas amizades que não dá para você colocar para dentro da sua casa. Deus já mostrou para você, Deus já revelou para você que tem coisas que não dá mais. Não dá, pronto, acabou, foi uma estação. Eu aprendi que o mundo é cíclico, sabe? E que para você compreender o que o mundo está vivendo hoje, você precisa compreender a história também. Você precisa ir lá na história para ver, porque as coisas se repetem. As modas mudam, os nomes mudam das coisas, mas a história ela é muito cíclica, se repete muitas coisas. E nós só vamos compreender o que de fato, sabe, pode ser danoso para o nosso propósito se a gente tiver passado por uma situação ruim, por uma situação adversa. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi a não me enganar com um sorriso amarelo. Tem gente que é muito boa para conversar. Tem gente que você se encanta, sabe, com o jeito da pessoa. Pessoa alegre, para cima, animada, e tem você como amigo dela, sabe, e abre as portas da vida dela, do trabalho dela, da casa dela para você, e você pensa, puxa, que máximo, encontrei um amigo. Eu aprendi que antes de me conectar com uma pessoa, eu tenho que conhecê-la, para que eu não caia em uma armadilha. Porque as armadilhas vêm, geralmente, de pessoas assim, que você não consegue ver o que está por trás. Aparentemente você pensa, é uma conexão de Deus, está me ajudando, está me abençoando, e às vezes não está te abençoando. Às vezes é uma armadilha, é uma cama de gato para lhe derrubar. Algumas dores vêm para tirar o excesso, sabe? Algumas dores vêm, às vezes Deus permite com que a gente passe por determinadas situações porque estamos nos excedendo nas nossas conversas, estamos nos excedendo até mesmo sobre aquilo que estamos pensando sobre as pessoas, estamos nos excedendo nos gastos, até isso, estamos nos excedendo, sabe, fazendo negócio sem consultar a Deus. Todo excesso vai te prejudicar. É que nem quando você está soltando a boca, podemos dizer, come de forma desregrada. E eu tive vários problemas de dormir desregrado, comer desregrado e, sabe, viver uma vida sedentária e isso me prejudicar muito. Eu tive que tirar os excessos, tudo que era excesso na minha vida eu tive que tirar. E sabe o que é pior? Quando a gente é novo, a gente não sente algumas coisas, não sente e não se preocupa com o futuro, porque pensa, eu estou bem, está tudo bem comigo, mas acaba se esquecendo
de que a vida cobra por tudo, né? Então, por todo o excesso que você teve, a vida vai ter que cobrar. Então, entender isso, entender que você, sabe, tem que andar em alguns limites é muito importante. Eu aprendi isso, sabe? Que Deus permite as dores na nossa vida para nos ensinar limites também, limites saudáveis, limites que vai ser para o meu bem, para o meu futuro. Ou seja, Deus permitindo a dor para tirar o excesso da minha vida. Então, às vezes Ele permite uma dor de cabeça, Ele permite um problema na sua saúde para você se cuidar melhor, para você ver que você tem um grande destino preparado por Deus, mas para você viver aquele destino, você vai ter que cuidar do seu corpo, do templo do Espírito Santo. Algumas dores vêm para quebrantar o nosso coração também. Algumas dores vêm para, sabe, tornar a gente mais humilde, tornar mais humano, porque as pessoas estão cada vez mais egoístas. O mundo está vivendo um tempo de egoísmo, sem sentir, sem ter, sabe, apatia pelo próximo. E quando Deus permite uma dor na nossa vida, a gente começa a olhar diferente para as pessoas que estão ao nosso redor. Então hoje a gente vê, né, muitos juízes na internet. A gente vê muita gente, né, que a vida delas é criticar os outros. A vida delas é falar mal dos outros. Eles são pessoas que apontam o dedo e dizem: você, é como se uns fossem melhor do que os outros. Mas essa pessoa só vai parar. E eu vejo que é só Deus para tratar do coração do homem. É só Deus, sabe, para quebrantar. E Deus tem um jeito que, se a gente tentar com outra pessoa, vai dar errado. Mas Deus tem um jeito de nos pegar, sabe, exatamente na nossa dor. Exatamente aonde ele pode quebrantar o nosso coração. Porque Ele é Pai. Ele sabe como nos disciplinar. Ele sabe o que é melhor para a gente. Então Deus pode estar permitindo essa situação na tua vida para tornar você mais humano, para tornar a sua vida um pouco mais simples. Você para, sabe, de dar valor para algumas coisas na sua vida que você dava muita importância e hoje você não dá tanto. Por quê? Porque Deus quebrantou teu coração, colocou prioridades na tua vida. Sabe? Porque para algumas pessoas a prioridade delas é ganhar dinheiro, a prioridade delas é passar por cima de princípios, mesmo que isso tenha que prejudicar pessoas. Mas quando Deus quebranta o coração, Deus mostra para aquela pessoa que existe um caminho diferente. Algumas dores vêm para lhe posicionar, porque às vezes nós não estamos vendo as coisas como elas são. Nós estamos vendo as coisas como nós somos. Qual que é a diferença disso? É que quando você olha por uma lente de ressentimento, o seu opositor, você automaticamente vai, sabe, ter atitudes erradas com essa pessoa. Porque você está assim. Então você não está olhando, sabe, as coisas pela ótica de como elas são, mas de como você está. Então, às vezes, a vida está ruim porque você está ruim. Os negócios não estão bem porque você não está bem. A vida está exaustiva, está cansativa para você, não é porque a tua vida é ruim, é porque você está ruim. Você não está bem. E essa dor, enquanto nós não tivermos o discernimento, como eu ensinei na oração da manhã, enquanto nós não temos o discernimento certo, nós não vamos tratar dela. Então, às vezes, as dores vêm para nos posicionar e nos fazer entender, sabe, quem a gente é. Não é como as coisas estão, mas como eu estou. Você já parou para pensar, presta atenção. De repente você não está tendo alegria na sua vida porque você não está bem. Não é pela falta, sabe, de um carro novo. Não é pela falta, sabe, de ganhar mais dinheiro. É porque você não está bem.
Isso são as dores. Mas eu encerro essa palavra, certo? Pela manhã eu dei um conselho para você. Qual que foi o conselho que eu dei? Procure discernir as dores para tratar o problema. E agora, a lição de hoje para você transformar a sua vida é: procure entender se o problema está no lado de fora ou se o problema está no lado de dentro. Porque a gente cobra muito a Deus, a gente fala muito que é o diabo atacando a nossa vida, mas e se tem rachadura na nossa estrutura? E a gente não está olhando para dentro, só está olhando para o lado de fora. Então procure entender se algo dentro de você não precisa ser consertado, para que no lado de fora também seja consertado. Amém? E fique firme, comece a entender as coisas, porque as dores são necessárias. As dores são necessárias. Deus também fala através da dor. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero pedir para você compartilhar essa palavra com 7 pessoas. Manda aí para teus amigos, para teus parentes, para as pessoas próximas. Quero também aqui dar um anúncio que dia 14 e 15, semana que vem, segunda e terça, nós vamos ter o Seminário de Intercessão Profética. Exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom, mas, se você não quer se tornar aluno, quer só participar do evento, entre em contato com a minha equipe. Entre em contato com a minha equipe para você não ficar de fora. Claro que dentro da academia, você vai gostar. Não só vai gostar, como você vai crescer espiritualmente. Sabe, é que nem a pessoa tentando, ela tenta cuidar do corpo dela sozinha e quando ela tem alguém ajudando ela, é diferente. São resultados diferentes em bem menos tempo. Um mentor na sua vida pode mudar a sua história. Deus coloca pessoas no nosso caminho. E a Academia Kingdom é isso, é eu pegar você pela mão e ajudar você a romper. Não com resultados fictícios. Você conhece a minha vida, se não conhece, tem que conhecer, porque Deus fez grandes coisas na minha vida. Por isso eu convido você a se tornar aluno da Academia Kingdom. Agora, se você quer só participar do seminário de intercessão profética, entra ali no meu site ou entre em contato com a minha equipe que você vai conseguir fazer a tua inscrição, tá bom? Não perca essa oportunidade. Você tem que se levantar como um intercessor dentro da sua casa. Você precisa aprender a orar pela tua casa, pela tua família. Você tem que ser um guerreiro de intercessão. Amém? Glória a Deus? Muito bem. E lembrando a todos que amanhã tem aula dentro da academia. Tá bom? Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Esse salmo poderoso, tanto de defesa quanto de ataque. Eu quero compartilhar esse salmo com você e quero orar pela sua vida. Enquanto eu declaro o Salmo 91, compartilha aí com 7 pessoas e coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Também quero agradecer a todos os nossos parceiros. Que Deus abençoe poderosamente todos os nossos parceiros e intercessores que têm nos ajudado no programa de TV, que têm orado por nós para Deus nos abençoar também. Essa é a nossa missão, levar a palavra de Deus. Estamos na Bandeirantes, de domingo a domingo às 5h45 da manhã. Tem sido desafiador, mas Deus tem abençoado o nosso propósito. Deus conhece o nosso coração. Então eu sou muito grato a todos e que Deus pague, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente.
Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu gostaria muito de você que tem um filho, que tem uma filha, que tem um irmão de sangue, que você convidasse essa pessoa para fazer os 21 dias de transformação aqui, junto conosco, às 6 da manhã e às 18 horas. Eu gostaria muito que você fizesse isso. Se você puder, compartilhar com essa pessoa, certo? Para ela participar hoje, ela começar hoje já, nos 21 dias de transformação. Hoje nós aprendemos sobre o propósito da dor. Cada dia você vai receber uma lição. Vai te abençoar tremendamente. Amém? Deixa eu orar pela tua vida agora. Já colocou aqui nos comentários o seu pedido de oração? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, apresento diante de ti os pedidos de oração dos teus filhos, a necessidade, o clamor. Sim, Pai, o coração dessa mãe, o coração deste marido, o coração, meu Pai, dessa pessoa que tem grandes responsabilidades e que precisa de uma intervenção, de um milagre do Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, o milagre de Deus para a vida dessa pessoa. Eu te peço a intervenção sobrenatural na vida dela, na sua casa e em todas as coisas que são referentes a ela, que haja o toque do teu poder. Senhor, nos mostra aonde, Senhor, temos errado e se existem problemas em nós, coisas que precisamos reparar, o que precisamos alinhar na nossa vida, colocar nos trilhos de Deus. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção em nossa vida. E no nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro agora para que todo laço do diabo seja cortado. Eu oro agora para que toda ação contrária de Satanás seja paralisada, bloqueada no nome de Jesus e desfeita. Que toda invocação maligna contra a vida dessa pessoa, toda inveja, toda palavra contrária, toda resistência espiritual, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dela, no trabalho dela, na família dela, em nome de Jesus, que essa ação maligna seja desfeita agora. Que o toque de Deus venha sobre ti, toque-os, Jesus. Toque-os com a tua graça, toque-os com o teu poder, e todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado. Senhor, pelas tuas pisaduras fomos sarados. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro saúde total e completa, do alto da cabeça, plano dos pés, todo o movimento que estava limitado por um problema, que haja cura, restauração total, que o poder de maravilhas toque na vida dessa pessoa. Oro também por aqueles que estão cansados, aqueles que têm travado grandes batalhas, que estão desanimados, que já estão sem forças, Pai, que essa pessoa receba um novo ânimo, receba forças do Senhor, receba a graça do Senhor sobre a sua vida, tocando sua vida, tocando a sua casa, no nome de Jesus Cristo. E Senhor, eu oro para que nesse momento o Senhor opere milagres em todo aquele que está pedindo uma resposta para o Senhor em uma situação impossível aos olhos do homem. Eu oro por um milagre entrando na UTI, um milagre entrando no trabalho, um milagre entrando no casamento, um milagre entrando na vida desse filho, o Senhor dando livramento, o Senhor desfazendo todo o mal no caminho dessa pessoa. E eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, a graça que estava sobre o apóstolo Paulo, essa graça está sobre nós, essa graça nos basta, essa graça é poderosa na nossa vida, por isso nos rendemos a Jesus, nos rendemos à sua palavra e declaramos, sua graça está sobre nós. Eu profetizo em nome de Jesus que a partir de hoje, sua vida nunca mais será a mesma. Amém e amém. Diga comigo, a partir de hoje, a minha vida nunca mais será a mesma. Eu agradeço o dia que o Senhor me mostrou também que o meu chamado era de intercessor. Por isso eu quero convidar você a se tornar um intercessor. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Compartilhe se não compartilhou, seja uma bênção para alguém. Até mais, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o novo de Deus tocando na tua vida, tocando no teu caminho, no nome de Jesus Cristo. Também oramos, Pai, por todo aquele que está enfermo, fisicamente ou emocionalmente, para que a cura toque na vida dele. Jesus Cristo é da saúde, que toda enfermidade, toda infecção, inflamação, dores, problemas no sangue, problemas nos órgãos, problemas nas pernas, nos braços, renda-se a Jesus Cristo. E como está escrito na tua palavra, Senhor, pelas tuas pisaduras fomos sarados. Que essa saúde divina toque no nosso corpo físico, que todo tipo de mal no corpo renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de mal na alma renda-se a Jesus Cristo. Oramos agora declarando que toda depressão, toda angústia, toda ansiedade, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Declaramos a tua bênção, tocando na vida dos teus filhos, Pai, tocando na sua casa, tocando na sua família. Oramos também para que toda briga, desentendimento desse lar cesse agora, que esse lar seja um lar de paz, seja um lar de harmonia, seja um lar de tranquilidade. Eu declaro em nome de Jesus, o novo de Deus também tocando no teu casamento, o novo de Deus tocando na tua família, o novo de Deus tocando na vida dos teus filhos. Eu oro também por toda criança que anda triste ou que anda abatida, para que todo mal e toda raiz do mal seja arrancada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, traz alegria para as crianças, traz paz para as crianças, traz cura para as crianças, no nome de Jesus. Oro para que a paz de Deus entre nos quartos desta casa e oro para que a vida de Deus se manifeste nesse lugar, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você e eu quero compartilhar algumas coisas que eu comecei a falar nessa manhã e quero continuar falando agora a respeito de Davi, sobre o que Davi viveu, os estágios que ele viveu, e tudo isso foi um treinamento, foi uma preparação na vida de Davi para aquilo que Deus iria fazer na vida dele. E eu quero, antes de começar a ministrar essa palavra, ler um texto bíblico de Efésios capítulo 3, verso 20, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse texto fala que Deus, ele é poderoso para nos surpreender e para surpreender também a todos ao nosso redor. Quando Davi foi ungido pelo profeta Samuel, foi feito ali um anúncio profético que ele seria o próximo rei de Israel. Só que a realidade de quando Davi recebeu essa unção era muito distante do caminho que ele deveria percorrer. Ele era um jovem de 17 anos de idade que não era respeitado pelo pai e pela família para ser um líder, tanto que o pai colocou todos os irmãos de Davi à volta da mesa, enquanto Davi ficou cuidando das ovelhas. A Bíblia diz que ele estava atrás das malhadas, cuidando dos negócios do pai, enquanto os irmãos estavam na refeição junto com o profeta Samuel. O pai não acreditava que o jovem Davi poderia ser o líder que o profeta estava procurando. Ou seja, ele acreditou nos outros filhos. Então Davi, ele não foi acreditado desde o início. No entanto, quando ele recebeu a unção de Deus sobre a vida dele, ele continuou cuidando das ovelhas. Ele poderia ter pensado, sabe, se eu tenho uma promessa na minha vida, mas eu estou aqui cuidando das ovelhas do meu pai,
Se eu sou um entregador de marmita, porque Davi também fazia esse trabalho de entregar marmita para os irmãos que estavam no campo de batalha. Então, eu vejo uma coisa aqui. O pai não mudou com Davi, depois de Davi ter sido ungido como o próximo rei de Israel. O pai talvez não tenha acreditado que aquilo poderia acontecer. Você sabe que na nossa vida, muitas vezes as pessoas não acreditam que Deus pode fazer mais do que nós estamos fazendo, do que estamos vivendo. E isso faz parte do treinamento de Deus, faz parte do processo. Porque mesmo que Davi não estivesse, agindo como um guerreiro ou agindo como um rei, ele era o escolhido de Deus para viver algo extraordinário em seu futuro. Então, nós devemos entender que esse estágio todos nós passamos, de receber um anúncio profético sobre a nossa vida, ou seja, daquilo que Deus vai fazer, de promessas, de coisas que vão se realizar, mas, a estrada a percorrer é muito longa, porque hoje você está aqui e Deus quer lhe levar para cá, e existe um percurso até você chegar no lugar que Deus tem preparado para a sua vida. Agora, para isso, você não pode perder a promessa dentro de você. Em nenhum momento você vê um Davi se sentindo rejeitado. Em nenhum momento você vê Davi não acreditando na promessa de Deus em sua vida. Ao contrário, você vê alguém ousado, você vê alguém que estava sempre aproveitando as oportunidades, e quando enfim ele tem a oportunidade de entrar no campo de batalha e mostrar que ele acreditava que Deus estava com ele, ele entrou e não perdeu essa oportunidade. Então, várias coisas quando olho para Davi, eu fico maravilhado, porque a unção repousou sobre a vida dele, mas a unção começou a forjar dentro dele um espírito inabalável, uma confiança em Deus. Tanto que se você ler o Salmos 23 e você fazer aquele salmo como uma oração, você vai ver uma dependência que Davi tinha do Senhor. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Você vê que Davi, ele tinha uma conexão com Deus muito poderosa, porque ele acreditava que Deus, em todos os momentos da vida dele, iria conduzi-lo, iria guiá-lo, iria estar com ele. Então, Deus tem grandes promessas para você. Agora, esse anúncio profético não significa que tudo que você precisa vai vir de uma vez. Tem uma estrada a percorrer. E nessa estrada, a fé em Deus, a fé naquilo que Deus colocou na sua vida, precisa estar em alta, para que você viva o extraordinário e seja conduzido para o epicentro do cumprimento do propósito, da promessa de Deus na sua vida. Deus não viverá na cela de sua mentalidade. Deus não vive encarcerado em nossas ideias. Ele faz além, ele faz mais. Isso significa que não podemos medir aquilo que Deus pode fazer e aquilo que Deus está fazendo. Porque nem tudo que Deus está fazendo, nós estamos vendo. É por isso que no caminho da obediência, você está crescendo, mesmo que você não veja. Porque para Deus aumentar o seu entendimento, para Deus te dar graça em uma situação, para Deus liberar favor sobre você, isso pode acontecer no de repente de Deus. Isso pode acontecer em um momento específico. Quando eu olho para a história dos homens que foram levantados por Deus, como José e também Davi, só usando esses dois exemplos, eu vejo que para Deus, reverter a situação de uma pessoa, para Deus exaltar uma pessoa, é algo muito rápido.
José dormiu a noite na prisão e no outro dia ele estava diante do faraó, sendo consagrado para um trabalho que nem existia, e ele foi colocado como braço direito do principal governante da maior nação que existia na época. A mesma coisa aconteceu com Davi. Davi era um desconhecido. Diante dos homens era um anônimo, era um entregador de marmita que estava lá servindo os irmãos que estavam na guerra. Mas, daquele momento em diante, a vida de Davi nunca foi mais a mesma. Ele enfrentou Golias, venceu e a vida dele mudou. Então imagina, é como se você fosse ganhar um grande prêmio, é como se você se tornasse milionário do dia para a noite. A sua vida vive uma virada inacreditável. Então, quando essas coisas acontecem na nossa vida, nós precisamos acreditar. Sabe, esse momento de anúncio profético, que recebemos uma palavra de Deus, que aquilo é o que Deus tem para nós em nosso futuro. Ainda mais se a palavra confirma com você. Porque quando Davi foi separado e ungido para ser rei, ele recebeu aquela unção da parte de Deus. Ele creu que aquela unção, aquela capacitação estava sobre a vida dele. E ele começou não a viver como um rei daquele momento em diante, mas ele começou a viver acreditando que Deus iria fazer muito mais, iria guiá-lo. É por isso do Salmos 23, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele sabia que Deus iria guiá-lo. Você tem que acreditar que Deus vai guiar você na vida. Deus vai guiar. Por isso a sua dependência de Deus. Por isso você não deve reclamar. Por isso você deve manter a sua conexão com Deus. Por isso você não pode baixar a cabeça diante dos problemas, diante dos desafios. Haverá dias difíceis, haverá dias de traição, haverá dias de problemas, mas você deve se manter convicto do que Deus falou com você. E esse estágio de Davi, o estágio do anúncio profético, foi muito importante, porque ele soube guardar a promessa de Deus dentro da vida dele. Ele não começou, a entrar em parafuso de como que Deus ia fazer, que aquilo estava errado, que isso não poderia acontecer com ele. Não, ele creu. Essa é a fé. Nós andamos por fé e não por vista. Andamos por aquilo que Deus tem nos falado. Andamos por uma palavra profética. Andamos por um caminhar no Espírito que Deus tem nos ensinado a caminhar. Então, para mim, o que me interessa não é nem os resultados que eu conquistei, não é os resultados que eu estou tendo agora. O que me interessa é os comandos de Deus para a minha vida hoje. É isso que interessa, os comandos de Deus para a minha vida hoje, porque é a obediência a esses comandos que eu estou herdando uma unção, que eu estou sendo conduzido por Deus para o propósito que Ele tem para a minha vida. Eu posso desconhecer o futuro, eu posso desconhecer tudo aquilo que Deus tem reservado, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu estarei aonde quer que Deus quer que eu esteja, se eu me mantiver seguindo as suas instruções e os impulsos do Espírito na minha vida. Sabe o que eu acho interessante? Que quando Davi foi lutar contra Golias, ele não ouviu uma voz do céu. Ele simplesmente se indignou. Ele se indignou e ele entendeu que aquilo fazia parte do propósito de Deus na vida dele. Houve uma indignação. Mas quem é esse incircunciso para estar falando assim do exército do Senhor, para estar falando do Deus de Israel? Quem é esse homem? Quem ele pensa que é para estar falando desse jeito? Ou seja, havia algo dentro de Davi que o movia. Aí nós já vemos a operação da unção. A unção impulsionando Davi para encontrar o seu propósito. Eu vou dizer para você, a forma criativa como Deus, Ele revela as coisas para nós, muitas vezes vem em forma de um impulso. Deus te impulsionando a começar algo. Deus mexendo em você para colocar o pé em algo e crer que Deus estará com você naquilo. E essa linguagem criativa que Deus usa para se comunicar conosco
É ela que vai fazer toda a diferença na nossa estrada e na nossa caminhada. É por isso que quando você se entrega aos impulsos de Deus em você, ao que Deus está ministrando, não é os impulsos da carne. Não estou falando dos impulsos da carne, estou falando dos impulsos dados por Deus, as inspirações dadas por Deus, o que Deus coloca em você como projeto, o que Deus coloca em você como um sonho, como algo que você pode conquistar, como algo que você pode chegar lá. Você deve crer e entrar nessa promessa divina. Amém? Eu deixo essa instrução para você. No fim, eu estava esperando terminar essa mensagem hoje, mas pelo jeito eu vou ter que terminar ela talvez amanhã ou outro dia. Vamos ver o que Deus vai dirigir. Mas essa parte do anúncio profético, ela é muito importante para você entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, acredite, Deus pode fazer muito mais. Creia, Deus pode fazer muito mais. E eu quero compartilhar com você um testemunho que eu recebi da Elisete. Ela escreveu assim: a paz. Em 2023, minha filha foi diagnosticada com câncer no ovário. Fez a cirurgia e precisou passar por tratamento com quimioterapia. Os médicos disseram que ela não poderia engravidar, mas eu já acompanhava as orações às 6 e às 18. Em um dos dias, o Senhor orou por pessoas com câncer e eu tomei posse dessa oração. Hoje, para a honra e glória do Senhor, minha filha está curada e grávida de 9 meses. Deus é fiel, glória a Deus e obrigado, profeta e toda a equipe. Deus os abençoe sempre. Deus é fiel, gente. Deus é fiel. Eu não desacredito de nada do que Deus pode fazer. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É por isso que você tem que colocar a sua fé em movimento. Sabe o que eu vejo às vezes? Vou passar para você a minha ótica de como eu vejo o porquê das pessoas não alcançarem suas bênçãos. As pessoas não têm perseverança que deveriam ter para alcançar o milagre de Deus. E digo mais, hoje as pessoas se distraem com muita facilidade. Elas deveriam estar seguradas em Deus, entregues a Deus, mais perseverantes nas orações para viverem coisas maiores. Toda pessoa, você pode pegar todos os testemunhos que eu passo aqui para você, são pessoas que pegaram firme nas orações. Se queremos ver mais de Deus, nós temos que mergulhar firme. Deus está à procura de pessoas fiéis. Deus está à procura de pessoas que não soltam aquilo que Ele disse que vai fazer e que estejam lá na porta do céu, batendo. Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Essa é a promessa, essa é a palavra. Eu creio. As pessoas precisam ter um pouco mais de, segurar a bênção, segurar a resposta de Deus, estar na presença de Deus, orar, até encontrar, até Deus falar com eles. É isso que as pessoas precisam. Por isso eu convido você a mergulhar no sobrenatural de Deus. Nós temos tido oração às 6 da manhã e às 18 horas aqui. E todos os dias, praticamente às 9 da manhã, eu dou direção profética ao vivo para milhares de pessoas. Por isso quero pedir para você, compartilhe agora essa oração com 7 pessoas. Amém? Manda aí para os teus amigos, manda para os teus parentes, manda para as pessoas próximas de você, compartilhe. E se você quer fazer parte do nosso projeto evangelístico, que tem alcançado a vida de milhares e milhares de pessoas através da televisão, entra no meu site e veja como você pode nos ajudar. E se você quiser interceder por esse projeto evangelístico que são os nossos programas da televisão, por favor, ore. Ore para que Deus nos abençoe. Nossos programas de televisão não são mantidos pela igreja. É mantido pelo nosso ministério e pelos nossos parceiros. Se você quer ser o nosso parceiro e nos ajudar nesse projeto, entra lá no meu site e veja como você pode fazer. E também nós temos hoje uma grande escola. É uma escola online que se chama Academia Kingdom Global. E ela tem um propósito: fazer você
ativar na sua vida aquilo que pode estar adormecido. E a minha pergunta para você é: quer? Amanhã, inclusive, vai sair um podcast exclusivo dentro da Academia Kingdom Global. Você pode se tornar hoje meu aluno. É só você ir lá no meu site e se inscrever para se tornar aluno da Academia Kingdom Global. E também quero falar rapidamente dos meus livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Unção do Rompedor, Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos, e esse devocional incrível, Café com Jesus, que tem abençoado a vida de muita gente e que vai abençoar você também. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, eu vou apresentar teus pedidos a Deus. Amém? Eu vou pedir um milagre da parte de Deus para cada pedido de oração. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve. Só vai fazer bem para você. Amém? E não te esquece de compartilhar com 7 pessoas. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Permita-me fazer uma oração por você, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida dessa pessoa diante de Ti. Apresento todos os pedidos de oração aqui e peço um milagre para cada pedido de oração. Oro também, Senhor, apresentando a saúde dessa pessoa. Do alto da cabeça à planta dos pés, haja cura total. Jesus, a Tua palavra diz que Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Jesus, Tu cura os doentes. Jesus, Tu liberta aqueles que estão encarcerados espiritualmente. E eu oro agora para que essa pessoa seja curada e liberta no nome de Jesus Cristo. Que toda inflamação, toda alergia, todo câncer, toda fibromialgia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Toda mulher que não consegue engravidar, que o poder de Deus toque nela, curando os seus ovários, curando o seu útero, curando as trompas. Eu oro por um milagre na vida dela e na vida dele. Senhor, toque-os com teu poder e os abençoe. Oro, Senhor, pelas famílias, para que todo tipo de perturbação dentro de casa cesse em nome de Jesus. Tudo aquilo que é ataque espiritual que vem contra essa pessoa e contra a sua família, que por 7 caminhos seja disperso. Oro agora para que essa pessoa caminhe sobre céus abertos. Oro por essa pessoa que está com problemas financeiros. Senhor, dá ideias para essa pessoa. Abre portas e que no meio, Senhor, desse deserto surja um rio. Eu oro por um suprimento sobrenatural. Eu oro por milagres, eu oro por livramentos, eu oro por sobrenatural. Que o Senhor visite essa pessoa, visite sua casa, sua família, visite seus projetos, seus sonhos. E nós oramos, Senhor, nos impulsione para o nosso propósito cada vez mais. Nos impulsione para o destino que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Oramos, Pai, por grandes portas que sejam abertas e que o nome de Jesus seja glorificado. Cancelamos tudo aquilo que vem contra nós, palavras malditas, obras de maldade, inveja, e declaramos o sangue de Jesus
cobre a nós e a todos da nossa casa. Oramos, Pai, para que o Senhor traga o novo para dentro dessa casa, traga o novo para essa família. Eu oro por oportunidades que surgirão, por negócios que surgirão, por grandes portas que surgirão, por gente que Deus vai movimentar dos 4 cantos da terra para lembrar de você. Deus vai colocar muitos de vocês na frente de pessoas que você não conhece, para que o nome dele e o propósito dele se cumpra na tua vida e nessa terra. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Ele surpreende e vai te surpreender. Se você crê nessa palavra profética, compartilha com 7 pessoas e não esquece, amanhã 6 da manhã eu vou estar ao vivo aqui. Eu quero ver quem vai estar perseverando junto comigo às 6 da manhã aqui. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Jesus te ama. Até mais. Te ama. Até mais. Te ama. Até mais. Te ama.